Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, a lição dos adultos, neste primeiro trimestre de 2022, que tem como título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A próxima lição, lição de número 3, programada para 16 de janeiro de 2022, tem o título A Inerrância da Bíblia. A Bíblia Sagrada ela é infalível, a Bíblia Sagrada ela é inspirada e a Bíblia Sagrada é inerrante. E na leitura diária desta semana nós temos hoje, sábado, o texto do livro dos Salmos, no Salmo número 12 e o verso 6. A epígrafe aqui diz: a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. A Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Vamos então ao Salmos 12, no verso 6. Estou fazendo hoje uso da versão King James. Diz assim a versão King James: as palavras do Senhor, quer dizer todas, qualquer palavra pronunciada por Deus, são verdadeiras. As palavras do Senhor são verdadeiras. São puras como a prata purificada no forno. 7 vezes purificada. Isso aqui eu achei extraordinário. Nós temos 3 sentenças que estão neste versículo. A primeira: as palavras do Senhor são verdadeiras. Ponto. É uma sentença definida. Elas são verdadeiras. Ponto. Tudo que o Senhor diz é verdade. Aliás, é por isso que ele odeia a mentira. Infelizmente, irmãos, os mentirosos, aqueles que inventam situações ou simulam tal, os mentirosos, Deus odeia a mentira. Se você tem uma coisa que você fique sabendo de cara que vai deixar Deus irritado, é o fator mentira. Deus odeia a mentira. Ele disse: eu velo em cumprir a minha palavra. Então, as palavras do Senhor são verdadeiras. Primeira sentença. Segunda sentença: são puras como a prata purificada num forno. Creio eu que quando o salmista escreveu esse texto, o leitor inicial do texto, da época do salmista, parou para pensar e disse: a prata já é algo muito bonito, purificada. Agora, purificada no forno, pelo alto grau de temperatura que ela passou, tudo que é impureza sai. Aí termina a sentença e vem a próxima sentença, que é a terceira sentença, que diz: 7 vezes purificada. A palavra do Senhor, as palavras do Senhor são verdadeiras, são purificadas num forno, 7 vezes purificada. Nós poderíamos aqui falar sobre o número da perfeição, o número 7 e etc. A Bíblia utiliza muito isso. Mas nós queremos dizer que enquanto nós achamos que conhecemos alguma coisa, e achamos que temos capacidade de discutir sobre algum assunto pelo nosso limitado e parco conhecimento, Deus nos mostra que Ele tem conhecimento, que Ele sim sabe resolver as coisas. Lá no livro de Jó tem uma questão muito interessante. Jó está passando por uma dificuldade, quem lê o livro de Jó sabe que aquela dificuldade é uma provação, não é uma tentação, é uma provação. Deus concedeu, Deus autorizou, Deus liberou que Satanás fosse até Jó e tentasse Jó. É provação da parte de Deus, tentação da parte do inimigo, mas dentro de um limite estabelecido por Deus. Aprendemos aí que o inimigo não pode ir além daquilo que Deus autoriza, daquilo que Deus limita. Vá, tire tudo quanto ele tem, tire até a saúde, mas não toque na vida. Porque primeiro tirou os bens e disse: mas também pudera, né? Como é que pode? Aí, não, então tá bom, vá lá, tire tudo e tire inclusive a saúde dele. E quando Jó está naquela situação, os amigos de Jó, Zofar, Elifaz, Bildade e o Eliú, que o Eliú quase não aparece por ser o mais jovem, mas não são 3 amigos, são 4 amigos. Cada um traz uma filosofia, uma teoria acerca do que está acontecendo com Jó. Um deles vem e diz: olha, é isso, Jó, Jó é aquilo. E o outro diz: Jó, isso é pecado. Você tem que confessar o seu pecado, Jó. Jó então rebate cada um deles. Jó mostra que era versado na filosofia deles, nas teorias deles. Jó tinha argumentos e Jó tinha vida para poder comprovar isso. Só que depois que Jó rebate os amigos e os argumentos de Jó superaram os amigos, Jó agora então entra por um caminho difícil para ele.
porque ele achou de encarar alguém que tem realmente conhecimento, não tem fragmento de conhecimento, tem realmente conhecimento, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está dizendo, que é Deus, que tem tudo sob controle. Aí Jó agora aponta para Deus: pesa-me em balança fiel, Senhor, não sei o quê. E ele faz assim algumas perguntas a Deus. Aí me parece que a partir do capítulo 38, se não me falha a memória, Deus então volta-se para Jó e dirige-lhe 71 ou 73 perguntas, passou agora a mente. Até tem no YouTube aí, se você colocar lá as perguntas de Deus a Jó, vai aparecer um vídeo onde cada uma das perguntas de Deus vem com um vídeo ilustrando, muito bonito, muito top mesmo, para a gente compreender o que aquele texto quer dizer. E Deus então chega para Jó e mostra para Jó que tem conhecimento. Deus diz: Jó, se tu entendes alguma coisa, me diga como é que tal coisa acontece. Se tu entende alguma coisa, Jó, me diz pelo menos como é que a cabra montês, a cabra do monte da cria. Me explica, Jó, se tu tens entendimento. Aí Deus vai colocando Jó em dificuldade ao ponto de nós entendermos que tudo que Deus fez, que tudo que Deus diz é verdade e está devidamente organizado. Sendo assim, a palavra de Deus, do seu início ao seu fim, em todos os seus parâmetros, em todos os seus detalhes, ela é verdadeira. É por isso que os profetas que falaram, que trouxeram os seus oráculos, cumprindo exatamente aquilo que Deus determinou, estes profetas, suas palavras nunca caíram por terra. E tem mais: o Senhor determina para a igreja que quando surgir um profeta, alguém que venha trazer uma profecia, a igreja deve ouvir. A igreja não deve entrar naquele ritmo de reteté e o profeta está falando e todo mundo pulando, de forma nenhuma. Se ele está falando por Deus, Deus fala tanto no terremoto, no trovão, como também na brisa suave. Deus fala da forma que ele quiser. E se não tiver esta condição, Deus fala por intermédio de um jumento. Não tem, Deus fala. O profeta, para Deus falar, não necessariamente precisa ser aquele do nome tal, que tem aquele... Não, Deus fala na congregação. O Espírito do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça. Deus fala. Mas a igreja compete naquele momento, eu até disse isso dando um estudo outro dia na igreja, baixar a cabeça, ouvir com atenção, ficar ali clamando o sangue de Jesus e pedindo o dom de discernimento, pedindo ao Senhor que lhe mostre se aquilo ali realmente é verdade. Ouvindo a profecia e aguardando o seu cumprimento, nós saberemos se a profecia é de Deus ou não. Porque quando a profecia é de Deus, só faz reafirmar que todas as suas palavras são verdade. Um exemplo muito clássico disso é lá atrás no Antigo Testamento, no Gênesis, quando José tem um sonho. E José tem um sonho que deixou o pai, a mãe e os irmãos complicados, porque o pai e a mãe haveria de chegar e de dobrar-se diante dele. Mas quando você chega no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, pulei de Gênesis para Apocalipse, você encontra uma mulher vestida do sol, tendo 12 estrelas, tendo a lua sobre os pés e 12 estrelas sobre a cabeça. Quando você vai fazer uma análise do texto bíblico, vai fazer uma hermenêutica, uma interpretação do texto, você vai perceber que o sonho que José teve lá atrás foi falando do surgimento da nação de Israel. Ali era o surgimento da nação de Israel. Quando você vem para Apocalipse, que você vê a mesma explicação lá em Apocalipse, é justamente uma referência à nação de Israel. Inclusive, essa mulher está grávida e deu à luz um filho, e esse filho é Jesus. Isto quer dizer que as palavras de Deus são verdadeiras. Todas, seja em profecia, seja escrito, o que for, a palavra de Deus é verdadeira. E aqui eu aproveito para concluir dizendo a você: confie na Bíblia. O que a Bíblia diz é verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Domingo, amanhã, eu sei que você vai questionar o teu professor na escola dominical. Jogue duro, faça pergunta, torne essa aula dinâmica, porque a Bíblia Sagrada é inerrante. Fiquem todos na paz do Senhor.